E quando eu despertei pra política e eu percebi que esquerda e direita era uma farsa, eu comecei a entender que o mundo, na verdade, dependia de uma narrativa. Isso. Precisava sempre existir uma narrativa mentirosa que fizesse com que a população se dividisse. Estamos aí, eu converso numa boa. Tem problema nenhum, rapaziada. Coloca a dúvida aí na mesa. Qual que é o assunto? O que vocês querem saber? Terra plana? Ah, super. Por que a Terra é plana? O que é um teste de curvatura? Por que a termodinâmica destrói a gravidade? A NASA é fake, é uma indústria. O que é isso daí? Cara, tá aí. Porque é o seguinte, Glauber, tudo que eu falo e sempre falei não é coisa que vem na minha cabeça. São coisas que estão aí disponíveis hoje, principalmente no ano de 2026. Como tem muita coisa sendo jogada, vomitada, literalmente, na internet, qualquer pessoa pode pesquisar. Eu cito aqui as referências. Você quer saber de Terra plana? Tem canais de pessoas onde nós já até fizemos debates lá. Com engenheiro, médico, físico, químico, tudo. A galera vai lá, os que se dispõem a conversar sobre o assunto, e vão lá falar sobre equação de matemática. Os caras que manjam de equação, quer conversar sobre equação, tem a galera lá que manja de equação. Tem experimento científico lá refutando a gravidade, tá lá pra qualquer um avaliar. Se quiser marcar uma live lá com os caras, se quiser que eu participe da live, eu participo também pra gente conversar. Só que a pessoa tem que fazer de modo sério. A questão da Terra plana é que sempre o assunto é levado como chacota. Entendeu? Esse é o lance. Agora, quer fazer chacota também? Eu também sou da zoeira, eu não ligo não. Quer zoar aí do Xandão? Pode zoar. A questão é a seguinte, se o que eu estiver defendendo estiver correto, o tempo vai provar isso. É a mesma história daí da Lua. Quando eu comecei a fazer live, eu falava que da Lua é uma farsa, é marketing furado, uma das maiores piadas que o ser humano já inventou, todo mundo dava risada na minha cara. Hoje, toda vez que aparece algum vídeo da NASA no Instagram, ou pessoas que se dizem cientistas e que mostram vídeos da NASA, do homem pisando na Lua, essa missão nova Artemis que acabou de sair aí, eu vejo uma pancada de gente zoando e dando risada nos comentários, falando isso daí é fake, o homem não pisou na Lua. Ou seja, do meu ponto de vista, tá acontecendo um processo de despertar nas pessoas. A galera tá percebendo, porque a internet tá impulsionando isso daí. Eles estão literalmente vomitando pras pessoas, que tem muita mentira sendo contada aí, que as pessoas acreditaram por um bom tempo que era verdade. Só que naquele tempo que ninguém pesquisava, você não tinha os mesmos aparelhos que você tem hoje em dia pra tirar a prova dos 9, você não tinha a mesma quantidade de vídeos que você tem, as pessoas falando sobre o assunto. Não sou nem só eu que falo sobre isso, de que duvida da NASA, de que fala sobre a forma da Terra. Tem uma penca de canal no Instagram hoje em dia, o próprio YouTube aí da galera falando sobre esse assunto. Então, literalmente tá aí, tá à disposição, cara. Eu sou um cara que eu vou lá, eu vou atrás da informação. Se eu percebo que tem lógica, que faz sentido, legal, vamos conversar sobre isso. Eu não sou dono da verdade, eu não sou o cara mais inteligente, obviamente eu tô longe disso daí. Eu simplesmente sou um cara que tem vontade de perseguir a verdade, porque eu entendo que a única coisa que liberta a gente é a verdade. Isso daí não serve só pra Terra plana não, viu? Tô falando Terra plana porque foi o primeiro assunto que colocaram aqui na mesa. Serve pra política, serve pra sistema educacional, qualquer coisa que você queira questionar hoje em dia. Sem a verdade, se todo mundo não tiver em busca da verdade, nada importa. Não tem o porquê de discutir. Se for pra eu ficar aqui fazendo firula com você, ficar falando sua abobrinha, ficar falando mentira, ficar falando sua palhaçada, não adianta. Isso pode ser engraçado por um tempo, mas não agrega. Entendeu? Tem que ter uma busca pela verdade, senão a vida não tem sentido. Eu vejo dessa forma. Irmão, mas quando que começa isso aí, cara? Essa busca pela verdade, esse interesse, esse super Xandão que traz ali a verdade, que tá saindo da Matrix, que pesquisa. Quando que surge isso aí, irmão? Quantos anos aí e a tua base de conhecimento buscando pra verdade? Primeiro, e segundo, como que você lida com as suas descobertas, né? Certo. A conversa é longa, eu vou tentar fazer um resumo. É o seguinte, tudo começou por volta de 2017. O que aconteceu em 2017 foi que, primeiro, eu despertei para a questão política do país. Eu comecei a ter contato, graças ao YouTube, de vídeos do Dr. Enéas. E daí eu comecei a me interessar cada vez mais por esse assunto político, né? E comecei cada vez mais a ler os livros, né? Um grande projeto nacional, Dr. Enéas. Comecei a ver os outros livros que outros integrantes do partido do Prona tinham escrito na época, Bautista Vidal, Adriano Benayon, tudo sobre questão de macroeconomia, sobre as riquezas minerais do nosso país, por que o Brasil é o país mais importante do mundo, por que é o país do futuro, inclusive, né? Por que a elite tem tanta preocupação, entre aspas, que na verdade são interesses, não são preocupações, né? Não tem benevolência no mundo geopolítico, tudo é um jogo de interesses. Por que o primeiro mundo tem tantos interesses assim no Brasil? E quando eu despertei pra política e eu percebi que esquerda e direita era uma farsa, eu comecei a entender que o mundo, na verdade, dependia de uma narrativa. Isso. Precisava sempre existir uma narrativa mentirosa que fizesse com que a população se dividisse e que ela fosse conquistada a partir dali.
Então tem que ter um grupo aqui dentro de uma bolha, tem que ter outro grupo dentro da outra bolha, e assim a população fica dividida, as pessoas se esquecem de sintonizarem na verdade, e aí todo mundo é controlado mentalmente. Então tudo começou com um despertar político. Beleza, comecei a ler esses livros do Dr. Enéas, maratonei o canal Enéas TV no YouTube sei lá quantas vezes. Nossa, o Enéas foi um cara que eu nunca conheci, óbvio, né? Porque não era nem da minha época direito. Porque eu nasci em 94, ele já era bem mais velho do que eu. Mas eu tenho ele como um professor de vida, assim. Eu aprendi muita coisa só de ver ele falar. Eu aprendi muita coisa, né? Me ajudou a despertar pra essa farsa. Consequentemente, uma coisa foi puxando na outra. Depois que eu despertei pra farsa da política e eu percebi que existia um controle de narrativa sobre aquecimento global, que hoje não é mais aquecimento, né? Eles trocam os nomes. Tudo envolvia um jogo de interesses onde o dinheiro mandava. Eu também acabei chegando, por acaso, no assunto da forma da Terra. O assunto da forma da Terra foi uma coisa que caiu de paraquedas pra mim no YouTube, um vídeo americano que mostrava um teste de curvatura, provando que a Terra não tinha curva, porque os objetos eram avistados a mais de 30 quilômetros de distância. E não tinha uma explicação para aquilo ali. No começo eu achei que se tratava de uma farsa. Eu falei, não, deve ter alguma questão atmosférica ali envolvida, tem que ter alguma explicação, não é possível, né? Esse objeto ele tá aparecendo por algum motivo, eu só não sei qual ainda. Bom, aí vi um vídeo, vi outro vídeo, sempre duvidando. Aí quando chegou ali no terceiro vídeo, eu falei, cara, realmente tem alguma coisa errada aqui, entendeu? Comecei a ver os vídeos e falei, alguma coisa errada tem nesse assunto. Bom, aí fui investigando. E quanto mais eu buscava por essas informações, mais o YouTube ia recomendando, né? Até que o assunto Terra plana chegou no Brasil. Canais brasileiros começaram a surgir com uma força interessante, sabe? E nesses canais brasileiros, eles abordavam os mesmos assuntos. Falavam sobre a questão da NASA, falavam sobre a questão da farsa que envolvia a ida à Lua, falavam sobre teste de curvatura, todo esse conteúdo. Comecei a acompanhar e comecei a ver opiniões de pessoas de ambos os lados, né? Os físicos que tentavam refutar e explicar no modelo do globo como que aquilo fazia sentido, e os outros falando no modelo da Terra plana, porque que fazia sentido, né? E fui tirando uma média das informações. E eu cheguei na conclusão de que tem uma grande mentira por trás disso, sobre a forma da Terra. Esse modelo heliocêntrico que é ensinado nas escolas, ele passou por uma decisão de um grupo. Chegou num determinado momento da história onde o heliocentrismo tomou a frente. Nem a igreja primitiva concordava com isso, porque antigamente nos primórdios a igreja tinha uma grande diatribe, a religião, no caso, ela tinha uma grande diatribe com a ciência, porque elas tinham um choque entre si, pelas ideias serem brutalmente diferentes. E a partir de um determinado momento, até a religião, a própria igreja, começou a aceitar narrativas supostamente científicas, quando na verdade não eram 100% científicas. Tinha muita pseudociência envolvida ali, né? E uma dessas pseudociências era a questão do modelo heliocêntrico, né? Que inclusive ele tá aí, ó, é discutido até hoje sobre isso. E aí, pesquisando, indo a fundo cada vez mais em canais, lendo livros como o de Samuel Robotham, por exemplo, falando sobre a forma da Terra. Outro livro que tem lá muito interessante, fala 100 provas de por que a Terra não é um globo. E, nossa, tem vários questionamentos ali, muito pertinentes sobre o assunto. Eu sempre recomendo esse livro pra galera que tá iniciando nesse assunto. Porque o modelo do globo, o modelo heliocêntrico, ele é um queijo suíço, né? Ele tem vários furos ali, várias coisas contraditórias. Vendo tudo isso e tirando uma média, eu percebi claramente que tem algum problema aí. Tem alguma mentira aí, e por algum interesse, e pra mim, a minha conclusão hoje é que o interesse é não só financeiro, o principal é controle mental do que você tá pensando, porque é muito mais fácil de controlar o ser humano que pensa, que tá numa terra que é um pontinho azul no meio do nada, e que você é só obra do acaso, te distanciando do Criador de Deus, porque é pra isso que serve o controle de narrativa em primeiro lugar. O que eles querem é injetar muito recurso no controle de narrativa pra te distanciar da verdade, e consequentemente te distanciando do Criador. Pra você não basear a sua vida dentro dessa ordem divina, né? Você não consegue nem aprender o propósito real do porquê que você tá aqui. Qual que é o seu objetivo na Terra. Sim. Então essa narrativa aí da forma da Terra serve pra isso, pra te distanciar do Criador em primeiro lugar. Conectando todos esses pontos, eu percebi que o mundo se trata de uma matrix onde o jogo de interesse financeiro é o que predomina. Interesse financeiro e controle mental. E aí, eu simplesmente comecei a fazer live, né? Depois, lá em 2020, no final de 2020, começo da pandemia, eu tava na faculdade, cursava Direito,
Eu tinha no meu coração que eu queria impactar positivamente na vida das pessoas, tentando fazer com que elas se aproximassem mais de Deus, tivessem uma rotina de campeão, treinando, se cuidando, estudando, sendo um homem de verdade, né? Tentando levar ali bons valores, coisas que eu aprendi na minha casa, com a minha mãe, com meu pai, sabe? Coisas que eu aprendi na vida, coisas que estão no meu coração. Só que eu sabia que pra falar tudo isso, todo esse conteúdo que eu tinha aprendido de terra plana, de ir da lua, pra tirar as pessoas da Matrix, dessa farsa política, dessa farsa de forma da terra, tudo isso que foi colocado no coração das pessoas, essa mentira toda, eu precisaria de um personagem, certo? E aí me veio a ideia do Super Xandão. Porque eu sempre fui um cara muito convicto, de energia, alto astral. Eu sou um cara, graças a Deus, eu tenho minha conexão com o Criador, eu me sinto muito bem. Me sinto seguro diante de mim mesmo, entende? Então, eu pensei, como fazer isso? Como que eu posso impactar positivamente na vida das pessoas? Bom, eu vou pra faculdade de Direito, vou cursar Direito, vou virar aí um delegado, vou colocar bandido na cadeia, vou virar um juiz, vou virar um promotor. Advogado não ia combinar pra mim, que eu não gosto. Pensava que seria esse o meu destino. Só que aí eu comecei a fazer a faculdade e não tava gostando. Sentia que ainda não era meu caminho, não. Eu nunca me dei muito bem em ambiente onde tinha muitas pessoas, sabe? Eu tenho uns problemas pessoais aí, né? É coisa que deve ter a ver aí com TDAH, autismo, grau 1, sei lá o que eu tenho aí, né? Mas tem essa parada. Nossa, se mexer com gente, irmão, isso aí não dá. Eu sou lobo solitário.